Olá pessoal, eu me chamo Anderson e vou estar apresentando para vocês o trabalho cujo título é Modelagem e Identificação Caixa Cinza aplicadas a uma válvula para controle de vazão. Meu orientador no curso de doutorado no ITA é o professor Kines. Os tópicos da apresentação. Falaremos sobre modelagem e identificação de sistemas, o objeto de estudo é uma válvula de controle, o modelo linear literal da válvula de controle será apresentado, a parametrização inicial do modelo literal será feita via regressão linear com números quadrados e a parametrização final será utilizado o método de predição de erro e algoritmos de otimização numérica para isso. Por fim, falaremos da validação do modelo parametrizado. Bem, modelagem de identificação de sistemas pode ser entendido por meio dessa paleta de cores, onde, na direção da cor branca, eu obtenho modelos que são altamente dependentes da equação fenomenológica envolvida no sistema, enquanto que na direção da cor preta, eu tenho modelos fortemente baseados em dados numéricos de entrada e saída desse meu sistema. Características da modelagem caixa branca, como foi dito, são utilizadas equações fenomenológicas para explicar os fenômenos envolvidos no sistema e, como característica, eu tenho que esses parâmetros do modelo eles têm um significado preservado. E a desvantagem ao se usar modelagem caixa branca é que nem todos os fenômenos envolvidos nesse meu sistema eles são fáceis de serem modelados. Agora, identificação em caixa preta, a vantagem é que eu faço o processamento de dados de entrada e saída desse sistema e para isso eu utilizo, por exemplo, uma otimização numérica. A dificuldade ao se usar identificação em caixa preta é em se obter um modelo cuja representação nos dê a causalidade existente entre os dados de entrada e saída. E aí, por fim, a identificação caixa cinza, portanto, é a junção da característica da modelagem caixa branca com a característica da identificação caixa preta. Então, esses dados são processados na identificação caixa cinza, porém, são processados sobre uma estrutura de modelo pré-concebida com base na física, por exemplo. Aqui está, então, o nosso objeto de estudo, que é a válvula de controle em verde. Essa válvula de controle é da empresa da marca Foxhall e ela está instalada em nossa planta piloto Yokogawa, em nosso laboratório de controle. Essa válvula ela tem uma entrada de pressão na parte superior. Essa pressão, portanto, está sendo medida por meio de um transmissor. E eu tenho também a medição de vazão no trecho do tubo que é de acrílico, que está mostrado aí. Então, essas são as variáveis que eu desejo monitorar. Pressão de entrada da válvula, que será traduzido em força, através da relação força igual pressão vezes área, e a vazão no trecho que a válvula está modulando. Então, aqui eu tenho a representação gráfica da minha válvula. Então, a gente pode ver na cor cinza o êmbolo dessa válvula, cuja letra M foi designada para representar a massa desse êmbolo. Esse êmbolo ele está apoiado sobre uma mola que está constantemente tensionada e tem por objetivo manter o êmbolo na posição totalmente aberta. E também nós temos aqui representando o atrito viscoso, os coeficientes B sobre 2 e B sobre 2. Ok? A vazão representada pela letra V é então modulada quando esse meu êmbolo é deslocado na direção apontada por X. No diagrama de corpo livre, aqui na figura B, eu tenho, portanto, representado nesse bloco a massa do êmbolo. E uma vez que essa força é aplicada sobre o êmbolo, aparecem as forças de reação, sendo FB a força devido ao atrito viscoso, FK devido à força da mola e FM a força de inércia devido à massa. E o deslocamento é dado na direção contrária dessa força aplicada. Então, de variáveis temos força, deslocamento e vazão. E parâmetros, os quais a gente quer saber o valor para o modelo, são massa, coeficiente de atrito viscoso e K, a constante da mola. A equação fenomenológica candidata para explicar esse fenômeno de fechamento da válvula, ela vem com base na lei de Newton
e pode ser escrito, portanto, então, somatório de força é igual a zero. Então, nós temos que a força aplicada é a massa vezes a aceleração, mais uma constante de atrito viscoso vezes velocidade, mais a constante de cada mola vezes o deslocamento. Atribuindo x igual a x1 e x ponto igual a x2, nós podemos colocar essa equação diferencial na forma de espaço de estado, e aí o valor de U é o valor de menos F. A equação candidata de saída é a equação que vai me dar o valor da vazão. Então, Y é a vazão, e esse Y é descrito, então, como uma constante vezes o deslocamento do êmbolo. A parametrização inicial desse meu modelo literal é feita, obviamente, com base nos dados. E nós temos aqui à esquerda a figura que tem os dados coletados no experimento. Em verde, nós temos o deslocamento do êmbolo desejado. E esses círculos são os pontos que foram alcançados nesse deslocamento. E temos que, em vermelho, a força aplicada sobre o êmbolo. Em azul, nós temos aqui a vazão. No gráfico da direita, nós vemos aqui o plot colocado sobre os dados da força e deslocamento. Esse círculo vermelho, então, é a força e o deslocamento sendo medidos. E nós observamos que essa relação entre força e deslocamento, quando o sistema está em regime permanente, ela se dá de forma linear. Portanto, aqui se aplica o princípio da superposição, de modo que, ao eu pegar um pedaço dessa reta na posição vertical e um pedaço dessa reta na posição horizontal, eu consigo tirar o parâmetro K. De modo igual, eu vejo aqui também que a vazão e o deslocamento se relacionam de modo linear, ao traçar, então, entre esses pontos, uma reta com regressão linear e mínimos quadrados, e essa reta representa bem essa relação. E, portanto, então, esse parâmetro C, que é a vazão é igual a C vezes o deslocamento, pode ser obtido a partir dessa reta. É o que foi feito. Os outros parâmetros, como B e M, foram atribuídos de modo empírico, uma vez que não dá para determiná-los inicialmente. E aí, para fazer a parametrização final desse modelo, foi utilizado o método de predição de erro, que consiste no seguinte: aplica-se um sinal de excitação U na planta, essa planta tem como saída Y, esse Y será comparado com o Y chapéu predito pelo modelo, que também está recebendo o mesmo sinal de excitação. Deseje que esse epsilon, que é y menos y chapéu, seja igual a zero, e para isso, então, faz-se uma otimização dos parâmetros da planta, sendo o θ o vetor que contém os parâmetros da planta. Na otimização iterativa, utilizada nesse caso, nós desejamos minimizar uma função de custo, Vn, sendo que essa função de custo foi elegida como a norma 2 do vetor epsilon. Então, θn chapéu é o argumento que minimiza a função de custo Vn. A cada iteração i, a gente vai ter que o valor da função de custo na iteração um passo à frente, ele é sempre menor do que o valor da função de custo na iteração atual, significando então que estamos caminhando para um ponto de mínima. A equação de busca padrão é essa, onde o θ na iteração um passo à frente é igual ao θ da iteração atual, mais uma constante, vezes Rn elevado a menos 1, vezes o gradiente, que é o Vn'. Foram utilizados dois métodos para obter esse Rn. Esse Rn ele foi obtido utilizando o método de Gauss-Newton, no primeiro caso, e esse Rn, então, foi atribuído a ele a hessiana do Vn. O método gradiente, por sua vez, ele tem como valor para Rn uma matriz de identidade, portanto, constante. Na etapa de estimação dos parâmetros, nós vemos que foi já obtido 90% com o modelo final e 83% com o modelo inicial. Aqui está um comparativo entre o método de Gauss-Newton e o método do gradiente. De antemão, o autor Young, ele já nos prediz lá no livro que o método do gradiente
ele é extremamente inferior ao método de Gauss-Newton. Isso pode ser observado já na iteração de número 5, quando observamos o valor da função de custo uma ordem inferior em relação à função de custo do método gradiente, e o ajuste conseguido com o método do gradiente, ele é 77%, enquanto que no método de Gauss-Newton o ajuste conseguido foi de 90%. Aí na iteração de número 20, apenas com o método gradiente, foi observado que o máximo de ajuste conseguido foi 78%. Aqui na etapa de validação do modelo, foram obtidos novos dados, diferente daqueles dados coletados na estimação, e aí observamos que esse ajuste de 90% com o método de Gauss-Newton ele foi mantido na validação do modelo. Essa é a métrica que foi utilizada. Aqui está o parâmetro, os valores dos parâmetros, que na verdade é o modelo já representado. Muito obrigado e permaneçamos seguros.